Amados irmãos, bom dia. Chegamos à quinta-feira, nosso alimento diário. Semana 2, versículo de orar, lê. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, a partir do B até o 10. Título de hoje: valorizar o que nos foi dado na vida da igreja. Precisamos ver que todo o trabalho de Deus e devemos valorizá-lo. Quando falo de valorizar, sinto que muitas vezes nós que estamos no viver da igreja não valorizamos muito o que temos. Quero dar um exemplo. Em famílias com muitos recursos econômicos, que costumam ter comida muito boa, quando a mãe faz filé mignon, certos filhos talvez digam: filé mignon de novo? Com que frequência as pessoas em geral comem filé mignon? E esses filhos, talvez por viverem na bênção, na riqueza, não valorizam o que têm e reclamam da comida. Desculpa. Muitas vezes sinto que talvez seja assim com alguns de nós. Ouvimos uma mensagem que é como filé mignon e talvez alguns não a valorizem. Outro exemplo é quando os filhos vão à casa da mãe idosa para uma visita. A mãe, excelente cozinheira, faz compras para preparar-lhes a melhor comida. No entanto, um dos filhos não aprecia e vai comer hambúrguer em uma conhecida lanchonete da cidade, que a mãe vai sentir. Muitas vezes penso que alguns de nós fazem isso com Deus. Não valorizamos as conferências, a palavra que nos é dada, os hinos, mas preferimos ir lá fora, ao passo que Deus nos dá tão grande salvação, algo que pode preparar-nos para a vinda do Senhor, para a manifestação do reino, para reinar. Não falo isto de maneira nenhuma para condenar ninguém. Quem sou eu? Falo para despertar em todos nós o espírito de valorizar o que Deus nos deu. Não devemos negligenciar as palavras que nos levam a experimentar tão grande salvação. Vejamos alguns versículos sobre nossa salvação. Primeiramente, é-nos apresentado este tripé: fé, amor e esperança. Quando a fé é a obra de fé, quanto ao amor é labor de amor, e quanto à esperança é a perseverança da esperança. Continuando a leitura, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa fé nos levou a deixar os ídolos para nos converter a Deus. Esse amor nos levou a servir o Deus vivo e verdadeiro. E essa esperança nos leva a aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa vacina, que é a palavra de Deus, o Evangelho e o Espírito que recebemos quando cremos em Jesus, nada mais é do que a vida eterna. O Espírito que está em nós e nos transforma é a palavra que ouvimos, juntamente com a vida divina, nos livra da ira vindoura. Só isso já deveria levar-nos a ser gratos a Deus para sempre. Fomos livrados do fogo, aliás, do lago de fogo, por toda a eternidade. Parecer no lago de fogo não é só por 100.000, 10.000 anos ou 1 milhão de anos. Pelo menos 1 milhão de anos ainda tem fim, mas é por toda a eternidade. É sem fim. Quando jovem eu queria ser salvo, mas naquele tempo não tinha essa ajuda sobre
a certeza da salvação que os jovens têm hoje. Meu pai me ajudou muito, mas eu ainda tinha dúvidas. Não tínhamos reuniões sobre as verdades básicas da palavra fundamental. Não tínhamos livros para ler. Então eu ficava na cama pensando em como seria queimar no lago de fogo para todo sempre. Eu pulava da cama e me ajoelhava para receber Jesus de novo. Eu recebia Jesus muitas e muitas vezes, porque queria garantir que não iria para o lago de fogo. Se alguém que está lendo esta mensagem ainda não tem a certeza de que foi salvo, é melhor tê-la. Precisamos ter a certeza de nossa salvação. Mas quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor já foi livrado da perdição eterna, liberto da ira vindoura. Que grande é a salvação! Pergunta: como podemos ser salvos da ira vindoura para a perdição eterna? Retificando. Pergunta: como podemos ser salvos da ira vindoura da perdição eterna? Amém, meus amados. Antes de tentar responder essa pergunta aqui, vale ressaltar o que foi compartilhado para nós no início, dessa mensagem da quinta-feira. O irmão deu alguns exemplos de pessoas que têm uma certa ingratidão e usou alguns exemplos como filhos que reclamam porque estão comendo com frequência filé mignon. Filé mignon é uma comida que a esmagadora maioria da população de uma cidade não tem acesso, porque é uma comida cara, base de carne, Nem todo mundo tem comido carne, muito mais nessa época que estamos vivendo. Mas ainda tem alguns que reclamam, Poxa, mamãe, filé mignon de novo. Filé mignon, mais uma vez. O irmão comparou isso à palavra, às mensagens que temos recebido, O Senhor tem falado com tanta ênfase, com tanta revelação, e talvez isso pode partir até mesmo de nós, de mim. Que o Senhor tenha misericórdia e nos cubra com seu sangue, Para que a gente possa receber esse falar do Senhor com simplicidade, mas também valorizando. Outro exemplo ele deu que uma mãe, ótima cozinheira, sai para fazer compras, Gasta aquele dinheirão para fazer uma ótima comida em casa, mas aí o filho olha aquela comida, despreza e prefere ir lá para o McDonald's para comer aquele hamburgão cheio de coisas industrializadas, cheio de coisas, Pode ser até cancerígenas, mas está lá comendo. Já nesse exemplo aí, não é como nesse outro primeiro exemplo de não valorizar a palavra por achar repetitiva. Aqui é sair lá fora, é buscar em grupos cristãos, em pastor A, pastor B, pastor C, e tá falando uma palavra específica de um assunto e de outro. Irmãos, é proibido você ouvir a palavra que um pastor de certas denominações compartilha? Lógico que não, irmão. Isso aqui não é o que está sendo enfatizado aqui. O problema é quando você toma aquilo ali como direção. Sim, o Senhor pode falar por vários pastores uma palavra específica para um assunto que eu estou passando naquele momento. Mas o que o irmão quer falar aqui é que Deus tem nos apresentado o evangelho completo. Deus tem nos mostrado um caminho sobremodo excelente. Nós temos, irmãos, um começo, nós temos um meio e nós temos um fim. E qual é o fim para nós? Ora, é o reino. Já voltando aí para a questão da pergunta do alimento diário hoje, que diz assim: como podemos ser salvos da ira vindoura, da perdição eterna? É incrível hoje, eu estava tendo comunhão com uma irmã e toquei nesse assunto em relação a questão de salvação. Citei que existem alguns irmãos ainda que não creem que uma vez que foram salvos para sempre. E que de uma certa forma a palavra para nós é clara e abundante, que diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. E essa salvação ela não é parcial. Essa salvação ela é total. Essa salvação ela dura para a eternidade, ou seja,
não tem fim. Não é salvação de 100 anos, para 200 anos, 1000 anos, nem 1 milhão de anos. Mesmo 1 milhão de anos sendo muita coisa, a gente leu no Alimento Diário hoje que 1 milhão de anos tem fim. O irmão cita aí uma experiência particular de quando era pequeno, que não tinha tanta ajuda como nós temos hoje, que ficava ali ponderando e temendo, né, perder a salvação e queimar pela eternidade no lago de fogo. E como isso era pesado para ele, como isso era um fardo para um irmão, né? E hoje nós temos uma clareza tão grande quanto essa. Claro, irmãos, que não precisamos estar simplesmente satisfeitos porque vamos herdar a vida eterna. Nós precisamos atentar-nos que antes da vida eterna haverá o reino. E nós não queremos ter a experiência de viver 1000 anos nas trevas exteriores. Claro que as trevas exteriores, ela não será tão maligna, tão forte, tão destrutiva quanto o lago de fogo. Mas eu digo aos irmãos que eu li num livro chamado O Dano da Segunda Morte, o irmão Otmani, que ele fala que nas trevas exteriores será colocada dentro dela parte da geena de fogo, ou seja, fogo do inferno, será lançada nas trevas exteriores. Os irmãos não se assustem com isso, está lá no livro. O irmão, é muito claro que aquele fogo não é para nos destruir, ainda é para nos purificar toda a vida da alma, todos os resquícios malignos que jamais entrariam na Nova Jerusalém. Então, quando eu digo nós assim, eu estou falando nós cristãos. É claro que se eu e você não quisermos ir para as trevas exteriores, precisamos laborar hoje e buscar o quê? O reino milenar. Mas para que eu possa conseguir entrar no reino milenar, eu preciso também buscar aperfeiçoamento, crescimento de vida e me despojar do velho homem. E que fique claro para nós, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus é o Senhor.